para não ficar muito cansativo para nós, hoje eu vou ler os primeiros 4 versículos, depois a gente vai lendo e a gente vai meditando junto, para não ficar uma leitura muito extensa. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 27, verso 1, diz assim, você que não tem sua Bíblia aí, pode acompanhar conosco pela projeção do telão. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque seus olhos já lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, porque sabemos, Senhor Deus, que nós não somos dignos de estar nesse lugar, Pai. Nós não somos dignos, Pai, de ser chamados seus filhos, mas o Senhor nos chamou, Senhor Deus, pela sua maravilhosa graça, nos trouxe, Senhor Deus, das trevas, Senhor Deus, para a tua maravilhosa luz. E por isso essa noite, Deus, nós somos gratos de estar aqui à tua presença e poder assim juntos, Pai, como igreja, Senhor Deus, juntos como corpo, Senhor Deus, poder aqui, Senhor Deus, ouvir a tua voz através da tua palavra, poder meditar nela e ser edificado por ela, Pai. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que nessa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, o entendimento dessa palavra. Abra o nosso discernimento, trate com o nosso coração. Aplique, Senhor Deus, essa palavra a nós, Pai, nessa noite, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, usa, Senhor Deus, a minha vida pela tua graça, pela tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Mais uma vez, usa, Senhor Deus, a minha vida, Pai. Assim eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, está calor, mas eu estou muito alegre, contente de poder mais uma vez participar com os irmãos e estar aqui compartilhando uma palavra com os irmãos. Domingo passado eu estive em viagem lá em Catanduvas, lugar que eu não conhecia até, mas lugar abençoado. Eu conheci um pastor lá que está plantando uma igreja faz 1 ano, então foi uma bênção a gente estar lá com o pastor e a gente está participando desse momento do reconhecimento pastoral dele. E foi mais gratificante ainda para mim, irmão, saber que o culto aqui aconteceu, apesar de mim, apesar de nós, a obra de Deus continua, a obra de Deus dá sequência, porque a gente... É esse o nosso papel como cristão, como pastor, como líder, como líder da nossa casa, em qualquer momento, dar continuidade à obra de Deus. Então é necessário, irmãos, que a gente faça discípulos e que as coisas de Deus aconteçam apesar de nós. E eu fiquei muito feliz de saber, e no final do culto, domingo, ligar para alguns irmãos, ligar para minha esposa, falar: o culto foi uma bênção, estava tudo certo, deu tudo certo, aconteceu tudo tranquilo. E às vezes é melhor, irmãos. Às vezes é até bom, às vezes tira um pouco o pastor de cena para as outras pessoas fazerem algo, se envolverem em algo. Ver só, domingo passado aconteceu tudo bem, foi tudo legal. Hoje já o irmão do som já não conseguiu vir, acho que chegou a tempo. Então as coisas parece que o pastor, não, qualquer coisa o pastor faz. O pastor canta, o pastor prega, o pastor liga a luz, o pastor apaga. Glória a Deus, irmãos, que Deus está capacitando pessoas aqui, está usando a vida dos irmãos para cultuar o Senhor. Ainda que eu não esteja aqui como pastor, os irmãos estão capacitados a cultuar o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, dando sequência a esse texto, nessa noite a qual a gente fez leitura, eu quero colocar aqui um tema, um título para nós meditar nele, que é a bênção. Nós vamos entender nesse texto, dando sequência, a continuidade, então, do que a gente tem analisado, a palavra do Senhor. Aqui em Gênesis, a gente tem olhado para os textos de Gênesis e tem visto a igreja de Cristo como sendo não Israel, lá, nação Israel, mas nós como sendo o Israel de Deus. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Então a gente tem meditado nesses textos, e hoje nós vamos ver então esta parte, esse trecho aqui. A gente vai ver a bênção que o pai Isaac dá sobre Jacó, e como essa bênção é tida, como essa bênção é obtida, melhor assim dizendo. Então nós vamos observar essa bênção, e esse ato de bênção tão poderoso, irmãos. Nós vamos aqui ver e reverenciar, glorificar o Senhor, e entender o quanto Ele tem sido bom e abençoador na nossa vida.
Por mais que a gente às vezes não vê, por mais que às vezes não vê o livramento, não vê a providência de Deus, os nossos olhos são limitados muitas vezes a ver essa bênção. Então essa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a entender. E o que eu te peço também, irmão, essa noite é que você possa refletir. Se você não refletiu ainda, o ano que está acabando. 2023 está se findando. Passou rápido demais, rápido, foi assim, né? Um estralar, um piscar de olhos. Passou muito rápido esse ano. Os dias estão, parece, ficando mais curtos, as semanas, os meses. E eu quero te convidar essa noite até meditar sobre isso, fazer uma reflexão sobre como o Senhor tem te abençoado nesse ano 2023. Como Ele te abençoou. Por mais que nós não vemos, às vezes a gente para e não olha para isso. A gente só quer pedir mais. A gente quer mais algo, mas a gente não para olhar e agradecer aquilo que Deus já nos abençoou. Então, como eu falei, a gente leu uma primeira parte do capítulo 27, verso até o 4. Então nós estamos dando continuidade a essa série. Nós vimos na última exposição, irmãos, ou nas últimas, assim melhor dizendo, sobre Gênesis, aqui, os textos em Gênesis. A gente viu aqui então sobre o Esaú, talvez não, domingo passado, retrasado, né? A gente viu Esaú vendendo a sua primogenitura, ou trocando, né, por um prato de lentilha. E a gente olhou assim, vimos, né, até chocados, né, porque como ele trocou algo tão valoroso por algo tão simples, algo tão um prato de comida, né, algo que parecia, ele fala até no texto dizendo que ele estava morrendo de fome, ele sendo um caçador, ele sendo alguém, um homem já criado, vamos dizer assim, né, dizer que estava morrendo de fome, precisava comer aquele prato, e ele troca. Então assim, a gente se escandaliza quando olha para isso, e o escritor aos Hebreus fala isso também, né, fala e trata ele como um profano, alguém que considera, ou desconsidera, melhor assim dizendo, o sangue de Jesus, alguém que pisa no sangue de Jesus, alguém que profana algo santo, que é o sangue de Jesus. Aqui a obra da primogenitura, ele desvaloriza assim, a ponto de que ele profanou o sangue de Cristo, alguém que pisa então, e às vezes a gente para, irmãos, olhando para esse texto, olhando para aquilo que a gente já meditou e pensa, como alguém assim pode fazer isso? Como alguém pode ter esse entendimento de trocar a sua primogenitura por algo tão ínfimo, ou de tão pouco valor, um prato de comida? Como pode isso? E na nossa visão, irmãos, de justiça, eu digo já limitada, nós falamos claro, e é por isso que Deus escolheu Jacó. Porque olha só, né, o que alguns trazem como uma explicação, dizendo, olha, Deus escolheu Jacó, sabe por quê? Porque Esaú, ele foi um profano, ele não valorizou a bênção da primogenitura, então foi por isso. Aí por que eu falo limitado? Nós vamos ver ao decorrer do texto que a nossa visão de justiça é limitada, porque nós vamos ver ao decorrer do texto como que foi obtida a bênção, como que Jacó obteve essa bênção, essa promessa que era dele, mas ele obteve de formas errôneas, vamos dizer assim. Então, irmãos, a nossa visão, nós olhamos já para Esaú e já julgamos ele e falamos assim, claro, esse cara mais a mais não merecia, né, essa primogenitura, porque ele foi um cara que profanou, um cara que vendeu e trocou por algo de tão pequeno valor, um prato de comida. Seria nos nossos dias de hoje, como que se diz, uma marmita, né? Ele foi lá e trocou por uma marmitinha quente, pela necessidade da carne dele. Então nós sabemos, irmãos, e vimos também aqui nos textos aqui, ao qual a gente meditou anteriormente, que Deus, não foi por isso que Deus escolheu Jacó, não foi porque Esaú foi tão ruim e Jacó foi tão legal, mas sim porque havia uma promessa que Deus havia escolhido eles antes mesmo deles serem gêmeos. Na barriga da sua mãe ainda, o oráculo de Deus, a promessa de Deus foi dita que um serviria ao outro, ou seja, o maior serviria ao menor, ou seja, Esaú serviria a Jacó, e a bênção de Deus estaria sobre Jacó. Já ouvimos isso e vimos também, como Malaquias fala, capítulo 1, que Deus amou Jacó, porém odiou a Esaú. Vimos também em Romanos 9, capítulo 9, verso 10 e o 12 também, que diz isso, que Deus escolheu a Jacó e não escolheu a Esaú. Então, irmãos, nós vimos ao decorrer desses textos, que Deus escolheu, e hoje nós vamos ver então, como que Deus escolheu abençoar a Jacó. Ou Deus escolheu, não, melhor assim dizendo, Deus escolhendo Jacó e como Jacó toma posse dessa bênção. Vamos entender o porquê que Deus escolheu Jacó. Será que Deus escolheu Jacó porque ele era melhor? Como muitos dizem, não, é porque Esaú, né, que a gente pensa, Esaú, ele não quis a bênção. Ele trocou por um prato tão desvaloroso, uma marmitinha de lentilha, um ensopadinho, um caldinho de feijão.
seria para nós, uma feijoadinha. Será que foi por isso então que Deus escolheu a Jacó e não escolheu a Esaú? Nós sabemos que não, né, irmãos, e nós vamos ver ao decorrer desse texto então. E o verso 1 ao verso 4, eu vou separar aqui em 3 partes aqui, para a gente ser mais rápido hoje, aqui na meditação, meditando nesse texto. Nós vamos ver aqui então, irmãos, a explicação, aqui eu quero trazer um pouco desse contexto, do verso 1 ao verso 4. Onde Isaac aqui fala que, a palavra diz que fala que Isaac já é um homem mais avançado de idade. Ele está aqui então, avançado de idade, um senhor idoso, e ele toma então consciência que se aproxima a morte dele, ele chama seu filho Esaú para receber a bênção. Ele chama o filho dele Esaú para receber a bênção. Ainda, irmão, sem saber, nós vemos pela palavra de Deus que ele viveria mais 80 anos ainda. Ele achou que já estava próximo à morte dele, mas ele vai viver mais 80 anos além disso. Mas agora ele diz e chama seu filho ainda, então ele fala, olha, venha até mim, vai lá e busque então uma caça, busque e prepare aquela comida que eu gosto, aquela comida deliciosa, ele fala, busque lá então essa comida, prepare, busque essa caça e prepare essa comida para nós, para mim. Então ele chama e pede essa refeição especial, e promete então, ao voltar do seu filho, ao retorno de Esaú, ele declarar a bênção sobre ele derramar a bênção sobre Esaú. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver aqui nessa parte aqui desse verso 1 ao 4, a primeira coisa que nós podemos ver, irmãos, é que Isaac, ele está cego, a palavra diz, ele não enxerga mais, fisicamente, e o que nós podemos entender também é que ele está cego espiritualmente. Por que eu falo isso, que ele está cego espiritualmente, irmãos? Porque, olhando bem para o texto e olhando bem para a história, como nós vamos acompanhando ao decorrer desses dias que temos meditado aqui nos textos de Gênesis, a gente viu muito bem que a bênção, Deus já tinha dito, que a bênção seria sobre Jacó. Agora então ele não está só cego fisicamente, mas ele está cego espiritualmente. Isaac agora aqui, ele tenta dar a bênção escondida para o seu filho. Porque a bênção naquele tempo, irmãos, era assim, era reunida a família, era chamada a família e falado, olha, hoje o pai vai dar a bênção para o filho mais velho, para o primogênito. Vou dar a bênção aqui, vou dar a primogenitura, ou seja, tudo que a gente vai entender no texto ali, toda a bênção que viria de Deus, a bênção material, a bênção espiritual sobre o filho. Mas era público isso. O que Isaac faz? Isaac tenta fazer as escondidas. Isaac tenta aqui agora enganar a Deus. Ele pega, olha para a situação, como ele tendo o seu filho mais preferido como Esaú, né? Isaac era ganho pela barriga, ele tinha preferência no filho Esaú, porque Esaú sempre preparava uma boa caça para ele. Ele tinha um paladar aguçado e ele gostava da caça que o filho preparava. Então, irmãos, ele tenta aqui agora, então, a primeira situação que nós vemos o porquê que ele estava cego fisicamente e espiritualmente, é que a bênção deveria ser pública, e ele tenta fazer escondida. Ele tenta esconder de Deus, e dar a bênção para o seu filho, a qual Deus não falou que ia abençoar. Segundo, ele sabia então, que Deus havia falado. Ele sabia que Deus havia falado. Alguns até dizem que, quem sabe ele mesmo foi e consultou a Deus naquele momento, a qual a sua esposa passou por aquela dificuldade, que ela fala que os gêmeos brigavam dentro da barriga dela, dentro do ventre dela, que ele mesmo talvez tenha consultado a Deus, e ele mesmo talvez tenha tido a resposta de Deus, dizendo, não, o menor vai ser o que vai ser o primogênito, o que vai receber a bênção, e o mais velho vai servir ao menor. Há duas nações dentro do ventre do ventre da sua esposa. Então muitos dizem que ele mesmo, como sendo o patriarca ali, que recebeu esse oráculo, essa resposta de Deus. Então ele tenta de alguma forma aqui, irmãos, enganar Deus. Ele tenta dar um jeitinho na bênção, dar a bênção para Esaú, que era seu filho preferido. E no verso 3 e 4 aqui então, ele mostra e denota a preferência dele por Esaú. Claro, pelo seu desejo por carne, né, irmãos? Pelo seu desejo por algo carnal, uma comida saborosa, a palavra diz aqui. Então ele tenta agora abençoar o seu filho nas escondidas, ou seja, enganar a Deus. E nós vamos ver que esse engano, de engano em engano, um foi enganando e o outro foi enganando e foi sendo enganado. E todo esse engano aqui que aconteceu aqui, irmãos, não vai só ser para agora não. Jacó lá na frente vai ser enganado por seus filhos também.
Jacó vai ser enganado pelo seu sogro Labão. Vai ser de engano em engano. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, irmãos, é que então ele tenta enganar a Deus. Isaac tenta abençoar o seu filho Esaú. Ele tenta a ponto, ou ele estava cego espiritualmente, irmãos, pelo prazer da carne, pelos prazeres do alimento que o seu filho trazia para ele, que não deixa de ser também. Mas também o outro ponto é que ele, pela vontade, pela concupiscência da carne dele, por aquilo que ele estava vivendo agora, por aquilo que ele estava dando mais, como é que eu posso dizer, mais atenção, ele estava dando prioridade agora, ele estava se afastando da promessa de Deus, ele estava esquecendo de quem era Deus. Ele sendo patriarca, o Isaac sendo patriarca, irmãos, não é assim diferente na nossa vida também. Quando nós começamos a dar lugar para as coisas carnais, a nossa vida espiritual acaba se enfraquecendo, e a nossa vida espiritual com Deus acaba, as coisas desse mundo, dessa terra, acabam nos cegando para as coisas espirituais. E é isso que acontece então com ele. Ele começa a ficar cego para as coisas espirituais, mesmo ele sabendo da promessa que seria sobre o seu filho Jacó. Por isso a palavra diz que nós devemos negar a nós mesmos, irmãos, negar as paixões da carne, ou seja, para que elas não nos coloquem contra a vontade de Deus, que vão colocar, irmãos. Faça um pouco a vontade da tua carne e tu vai ver, alimente mais a tua carne do que a tua vida espiritual, e tu vai ver quão forte ele fica, né? Tinha um irmão que sempre ilustrava a ideia de a gente separar, né? Pegar 2 leão, qualquer animal que você quiser, separar 2 cachorros, separar e um tu alimentar todo dia e o outro tu não alimentar, um simbolizando a carne, o outro simbolizando o espírito. Um dia um vai ficar mais forte, passa dia, passa 2 semanas, tu vai lá e solta, tu vai ver quem vai estar mais forte, aquele que você alimentou mais. Então é assim. Então Isaac, talvez agora passando por essa dificuldade, essa cegueira agora, a preferência pelo filho, ele esquece da promessa de Deus. E o verso 5, irmãos, o verso 5 diz assim, olha só, 27:5, vou ler mais um pouco aqui. Rebeca esteve escutando então, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Ouvi ele falar assim: traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Rebeca então, irmãos, ao escutar a conversa de Isaac com Esaú, ela elabora um plano. Ela fala: peraí, nós vamos dar um jeito. Eu ouvi a conversa. Ela não espera em Deus, ela quer dar um jeito também. Já que Isaac está tentando resolver uma coisa na força do braço, resolver carnalmente, tentando enganar a Deus, agora a sua esposa também fala: não, sabe uma coisa, nós vamos te enganar. Nós vamos enganar o teu pai, Jacó. Nós vamos preparar algo aqui. Ela instrui então Jacó, cria um plano, elabora um plano para que Jacó receba a bênção no lugar do seu irmão. E ela instrui Jacó então a agir conforme o seu plano. Ela prepara um plano, de certa forma, para que Jacó seja abençoado. Ela não está totalmente errada, por quê? Porque ela recebeu a promessa, ela entendeu a promessa de Deus. Só que os métodos que ela está fazendo para alcançar essa promessa é errado. Já começa de uma forma errada, vai instruir o filho dela a mentir para o pai. Então nós vemos já aqui uma forma errônea dela de receber essa bênção. Ela não quer, ela não espera mais em Deus, então o desejo dela é que Jacó seja abençoado. Ou seja, ela está agindo de alguma forma como a vontade de Deus seria, que Jacó seria o filho abençoado. Mas ao fazer isso, irmãos, os métodos dela são ruins. O método dela é para enganar um pai, é para mentir para um pai. Irmãos, e um dos mandamentos que tem promessa é esse: honre o pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Agora imagina a situação de Jacó, pensando nisso, falando: como que eu vou mentir para o meu pai? Como que eu vou fazer isso? Então ela aqui, ela traça um plano, irmãos. Ou seja, ela estava pensando nos fins que justificam os meios. Já ouviu falar isso?
Não, vamos fazer isso aqui, porque não tem problema. Porque no fim, vai dar certo. Vai ser para a glória de Deus. Mas e os meios? Então, irmãos, no mundo existe essa frase, os fins justificam os meios. Já ouviu isso? Já ouviu? Só que no reino de Deus não existe isso. Os fins não podem justificar os meios. A gente não pode fazer algo pensando no resultado e que seja deplorável, que seja algo que vai enganar alguém, que vai mentir para alguém. Sabe você contar aquele testemunho que Deus fez na tua vida e tu dá uma enfeitadinha? Está errado. Fala, não, mas é porque eu tive que dar uma mentidinha ali no meio. Eu tive que acrescentar um pouquinho mais, era 1.000, mas eu falei 1.100. Porque aquele 100 ajudou a convencer. Aquele pouquinho a mais que eu adicionei, aquele temperinho, vai ser para a glória de Deus, né, Deus? O Senhor sabe. Irmãos, os fins não podem justificar os meios. O mundo tem essa ideia, mas no reino de Deus, os fins não justificam os meios. Então ela se apressa, irmãos, em fazer aquilo que Deus disse que faria. Deus não havia dado a promessa, disse, não, e eu vou abençoar Jacó. E eu abençoarei Jacó, e ele será uma grande nação. E o filho mais velho, Esaú, vai servir a Jacó. Sobre ele eu darei a bênção. É sobre ele. Mas tanto o pai Isaac, quanto a mãe Rebeca, deixam Deus de lado. No capítulo 25, Deus fala o que vai fazer. Agora no capítulo 26, 27, melhor assim dizendo, há um silêncio e Deus não fala nada. E a dificuldade de nós, irmãos, é quando Deus fica em silêncio, a gente desacreditar da promessa e fala, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou conversar aqui, e olha só o que é pior, irmãos, o casal. O pai pensando numa estratégia, a mãe em outra. Que é pior ainda quando o casal está junto, ainda vai. Ainda que dê errado, mas ainda estavam junto. Mas não, aqui agora o pai está tentando abençoar um filho, e a mãe está tentando fazer a coisa certa, mas da forma errada. Tentando ajudar a Deus aquilo que Deus falou que faria. Então, irmãos, a melhor coisa mesmo é, sabe o que, irmãos? É no jeito de Deus, não no nosso jeito. A melhor coisa a se fazer é esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é bem melhor. No tempo de Deus as coisas dão certo. No nosso tempo, no nosso jeitinho, no nosso ajeitar, no nosso querer ajudar, no nosso querer criar uma situação para ajudar a Deus, vai dar problema. Vai dar certo? Quem sabe vai. Mas vai ter consequências. E mais para frente nós vamos ver essas consequências. Verso 12 e 13, irmãos, olha só o que diz a palavra de Deus. 12 e 13. 27, 12 e 13. Diz assim. Dar-se-á acaso, olha o que Jacó fala aqui, irmãos. Olha o que Jacó fala. Dar-se-á acaso de meu pai me apalpar, e parecerei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Olha só, Jacó, ele está preocupado, meus irmãos. Não está preocupado com a mentira. Ele está preocupado se for pego na mentira. Jacó está preocupado assim, não, mentir tudo bem, mas o problema é se descobrirem a verdade. Se o meu pai descobre a verdade, ao invés de abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Então Jacó aqui demonstra que ele está preocupado, mas não em não mentir para o seu pai, mas ele está preocupado aqui agora em ser amaldiçoado, ou ser descoberto e ser amaldiçoado. Então, irmãos, olha o que diz o verso 12, verso 13, desculpa. Respondeu-lhe então sua mãe, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atente somente ao que eu te digo. Vai e traz-nos. Traz-nos o que? O que ela tinha pedido, eu não li todo o texto. Mas o que ela pediu? Ela pediu assim, vai meu filho lá, separa 2 cabritinhos. Pega 2 cabritinhos bonitinhos lá e traz, porque eu vou fazer um ensopado para o teu pai. E tu vai levar esse ensopado até teu pai. E teu pai vai dar a bênção para você. Então agora Jacó está dizendo assim, não, mas se eu for descoberto, se meu pai me apalpar, ele vai descobrir isso. E se ele me apalpar e sentir isso, em vez de abençoado, eu vou ser amaldiçoado.
Então ele está assim ainda com uma preocupação sobre a maldição, mas aí ela fala, não, eu assumo esse castigo, ou a consequência da mentira. A Rebeca aqui aceita até a maldição sobre ela, irmãos. Por sugerir então a Jacó enganar o pai, Isaac, ela até aceita a maldição. Ela fala, não, eu aceito até ser amaldiçoada no teu lugar, meu filho, mas tu tem que fazer isso. Jacó poderia dizer que não, mas Jacó também tem interesse, afinal ele já tinha comprado, negociado a primogenitura, ao que muitos dizem que se separa, primogenitura da bênção, mas lá em Hebreus capítulo 12 vai dizer que não, vai dizer que quando ele vendeu a primogenitura ele já foi profano, porque ali a primogenitura está ligada à bênção de Deus, não tem como ele vender a primogenitura, que daria direito aos bens do pai, e receber a bênção de Deus, por isso que ele profanou. Verso 15 diz assim, vamos ver aqui. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó seu filho mais novo, com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Olha só, meus irmãos, então ela prepara tudo, entrega agora, e lá na frente, irmãos, essa ideia da roupa, que ela prepara até a roupa, ela tinha uma roupa de Esaú, ela coloca em Jacó e fala, vai, porque ele sabia que o Isaac ia cheirar, ia dar um abraço, ia dar um beijo, como a palavra vai dizer, e ele cheirou, e ele teve o entendimento que era o filho dele pelo cheiro da roupa, só que lá na frente, Jacó vai ser enganado também, meus irmãos, pelos seus filhos, quando eles vendem José e traz a túnica de José toda rasgada e fala, olha, provavelmente foi uma fera que comeu José. Ele vai ser enganado também, assim como ele está enganando. A consequência disso tudo, irmãos, lá na frente vai refletir. A consequência, irmãos, é o que eu digo, que Deus perdoa o pecado, mas Ele não apaga a consequência vem. Nós podemos fazer algo errado hoje, falar, não, está tudo bem, não aconteceu nada. Dobrar o teu joelho e falar, Jesus, me perdoa, Senhor, eu errei, e é isso que nós devemos fazer, mas a consequência virá, a consequência vem. Então, irmãos, o Isaac aqui, verso 17 diz assim, então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa, e o pão que havia preparado, entrega aqui para Jacó. Então o que nós podemos ver aqui é que Isaac, ele pensava mesmo com a barriga, a decisão dele era tomada com a barriga, e talvez Esaú não tinha caído muito, como é que diz, a fruta não cai muito longe do pé, Esaú não tinha caído muito longe do pé não, tinha o mesmo desejo que o pai, por isso que ele chegou com fome e olhou a comida e falou, não, dá essa comida aí, não interessa quanto custa. Agora Isaac faz a mesma coisa, o pai, traz a comida saborosa para mim, é isso que importa, ou seja, o desejo da carne. Então, irmãos, nós devemos procurar ser sábio, estratégico em nossas ações, visando sempre o temer a Deus, em todos os propósitos, para não tomar decisão pela carne, igual ele fez, já falei outra vez, né, do Esaú que fez isso também. Agora do verso 18 ao 29, irmãos, nós vamos ver agora aqui, esse diálogo de Jacó com seu pai. Verso 18 diz assim, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te, e come a minha caça, para que me abençoe. Disse Isaac a seu filho, como é isso, que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega até aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja que és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se, 22, Jacó chegou-se então a Isaac seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele estava cego, mas não estava surdo.
falou assim, essa voz aí eu conheço. Essa voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Então, irmãos, aqui que nós vemos agora aqui, então, Jacó, seguindo as orientações da sua mãe, ele recebe então essa bênção de Isaac, no lugar de Esaú. Mas essa bênção, irmãos, aqui ela é tomada de uma forma muito dificultosa, muito errônea, que começa enganando o pai. E ele sabe que se for descoberto, ele vai assim, irmão, ser amaldiçoado. Mas olha só o que ele fala lá no verso 20. No verso 19, respondeu Jacó a seu pai, sou eu, o Esaú. Ele assume o papel, ele assume a identidade do seu irmão. Ele chega com a comida e com a mentira, dizendo, eu sou Esaú. E mais ainda, irmãos, mais ainda perigosíssimo aqui foi o seguinte, verso 20, ele disse, o pai pergunta para ele, como que tu veio tão rápido com essa caça? E no verso 20 ele diz o quê? Respondeu ele, na parte B do versículo, como isso pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Olha, irmãos, agora o quão pesado fica para ele. Porque não bastasse só agora ele estar mentindo para o pai dele, enganando o pai dele. Ele usa o nome de Deus. E essa é uma dificuldade, irmãos. Esse é um perigo, irmãos. Esse é um perigo que nós temos que vigiar. Para não usar o nome de Deus naquilo que Deus não falou. Colocar o nome de Deus naquilo que Deus não disse que era para colocar o nome dele. Jacó aqui já não basta ter pecado mentindo para o seu pai, agora ele acrescenta o seu pecado, porque ele coloca Deus agora, usa o nome de Deus em vão, dizendo, olha, o teu Deus. Mas olha só que interessante, ele não fala o meu Deus, ele fala o teu Deus, porque Deus não era o Deus dele ainda. Jacó aqui ainda está no engano, enganando o seu pai. Aumenta o seu pecado, irmãos, porque mente e diz, então usa o nome de Deus em vão, dizendo, o Senhor teu Deus mandou até mim. E o verso 28 e 29, irmãos, diz assim, então a palavra diz que, trazendo um resumo desses versos anteriores, a palavra diz que ele vai a seu pai, leva o alimento, seu pai duvida que ele é, quem é ele, pede para ele se achegar, ele já chega, seu pai cheira ele, seu pai cheira as roupas e sente o cheiro do campo, é o que vai dizer no verso aqui, no verso 27, ele chegou-se e beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Ele tem a confirmação agora, através do cheiro, do olfato, através do tato, não através da visão. Ele acha então Isaac que está enganando a Deus, mas ele está sendo enganado. Porque Deus, irmãos, Deus usa os meios e as formas para fazer a vontade dele. Ainda que eles tentaram dar um jeitinho aqui, um jeito lá, Deus fala, não, vai ser como é para ser. Deus permitiu isso acontecer. Mas Deus fez a coisa certa, abençoando Jacó. Aí o verso 28 diz assim então que Isaac disse sobre ele, Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto, sirva-te os povos e nações, te reverencie, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Agora, irmãos, então nós vamos ver no verso 28 e 29, para nós concluir, essa bênção. O quão importante é essa bênção agora que Isaac dá a Jacó, pensando que é Esaú, pensando que está enganando a Deus, mas sendo enganado pelo seu filho e sua esposa. Olha só, irmãos, uma história com tanto engano, mas olha só o que aparece aqui agora, a bênção de Deus, a bênção que o pai tinha autoridade para passar para o filho, a bênção estando sobre Jacó agora, a bênção do orvalho do céu, a exuberância, ou seja, a riqueza da terra, a fartura de trigo, as bênçãos materiais. Olha quantas bênçãos ele está recebendo aqui agora, meus irmãos.
E o verso 29 chama a nossa atenção porque ele diz assim: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Olha o peso, irmãos, desse versículo. Olha o peso dessa bênção sobre Jacó. Maldito seja. Talvez os irmãos tenham visto essa semana, começo da semana, acho, que teve um deputado turco que estava no plenário, assim, num púlpito, né, na Câmara de Deputados, não lembro qual é o país, mas ele está proferindo o seu discurso, e no seu discurso ele amaldiçoa Israel. Quando ele amaldiçoa Israel, ele finaliza o seu discurso dizendo que seja maldito Israel, por causa da guerra, por causa disso, daquele outro. Ele cai duro na hora, tem um infarto. Ele morreu 2 dias depois. Mas o quão pesado é isso, irmãos? Deus abençoa aqueles que te abençoar, mas amaldiçoa aqueles que te amaldiçoar. Olha quão pesado é isso e quão sério que é isso, irmãos. Nós vivemos hoje isso. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que o Deus de Israel, ele continua sendo o mesmo, um Deus justo. Quando nós vamos ver o Antigo Testamento, Deus parece um Deus carrancudo. E esse tempo até ouvi um artista famoso dizendo assim, ó, olha, eu gostava até, eu gosto do cristianismo, mas eu gostava mais do Deus do Antigo Testamento, porque era um Deus que corrigia o povo. Ele não sabe que Deus corrige o povo ainda hoje. É que hoje a Escritura é deixada de lado e é pregado, quem sabe, um Deus que é um leão. É um Jesus que é leão, mas é um leão sem dente. É um leão banguela, que não morde ninguém. Irmãos, e nós não temos noção do quanto nós somos guardados e protegidos, porque esse Deus aqui, irmãos, que diz que abençoado é aquele que nos abençoar, e amaldiçoado é aquele que nos amaldiçoar, é o mesmo Deus ontem, hoje, sempre é, e sempre será. É o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos guarda. Por mais que as pessoas lá fora estejam brincando, estejam pensando que nós estamos aqui como igreja, só se reunindo, passando calor, quem sabe, estão lá passando um calorzinho hoje, que está quente, para quem na igreja hoje com calor desse? Tanto lugar bom para ir, tanta piscina para curtir, tanto ar-condicionado. Irmãos, Deus é o Deus que nos abençoa. Deus é o Deus que nos salvou, o Deus que nos separou. Ele continua sendo Deus forte, um Deus justo, um Deus que zela por seu Israel. E sabe por que eu falo seu Israel, irmãos? Que nós somos o Israel de Deus. É isso que eu tenho vocacionado, tenho chamado nós todos a meditar nesses textos em Gênesis. Parece às vezes cansativo, Gênesis de novo, Gênesis de novo, Gênesis de novo, mas é porque nós entendamos e recebamos isso de Deus. Isso que vem do céu para nós, que nós somos o Israel de Deus. Que não é só lá, quando nós olhamos e falamos assim, olha, está dando tudo certo lá, os caras perseguem, e aquele povo lá, ele vai para frente, aquele povo lá, se levanta guerras e rumores de guerras, e países contra Israel, nação lá, um país, e sempre perdem, e sempre são derrotados. Irmãos, quando nós olhamos para isso tudo, nós podemos entender que nós somos esse Israel. Israel, irmãos, é o povo que crê em Jesus Cristo. Esse é o Israel de Deus agora. Ou seja, irmãos, Deus zela pelo Israel. E esse Israel não é o povo judeu. Esse Israel não é aquele país lá com a gente vê que tem a bandeira, que tem a estrela, que é bonita essa bandeira. Mas não é esse país que Deus zela. Não é só por esse país. Não é pelo povo judeu. Mas hoje o povo, o Israel de Deus, irmãos, é composto por todas as línguas, raças e nações. Todos aqueles que proferem a fé em Jesus Cristo. Todos aqueles, irmãos, ou seja, o Israel de Deus, a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Se você creu em Jesus Cristo, se nós cremos em Jesus Cristo como o nosso único suficiente Salvador, nós somos esse Israel. Nós fizemos parte disso aqui, irmãos, olha só. E se há algo de bom hoje, essa noite, que eu posso declarar para você tomar posse da bênção, tome posse disso, irmãos. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura do trigo e do mosto. Sirva-te os povos, as nações te reverenciem. Seja o Senhor dos teus irmãos. Que os filhos da tua mãe se curvem a ti. E aqui, irmãos, no verso 29, nessa parte final, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Irmãos, aqui eu abro um parênteses.
Existe algo, irmãos, que eu costumo falar sempre para os irmãos e que a palavra de Deus nos dá, teologicamente falando, base para falar sobre isso, que é a graça comum, que o sol nasce para todos. Já ouviu isso? O sol nasce para todos. Ele nasce para o crente e para o descrente. Ele nasce para o filho de Deus e para a criatura de Deus. Para aquele que creu em Cristo Jesus, filho. Aquele que não creu ainda é criatura. O sol nasce para todos. Você já viu criatura sendo abençoado? É abençoado, irmãos, porque ele pode levantar de manhã cedo e trabalhar, e ele é abençoado. E às vezes ele é mais abençoado ainda, sabe quando? Quando ele abençoa a obra de Deus. Eu já conheci pessoas, irmãos, que são abençoados porque ele abençoa a obra de Deus. Abençoam, eles não amaldiçoam, eles abençoam. Eles ajudam um missionário. Eles não são crente, não são cristão, mas eles separam uma parte, ainda que por temor, quem sabe de Deus, quem sabe querendo conquistar alguma coisa da parte de Deus, quem sabe receber uma bênção, comprar uma bênção de Deus. E eles abençoam a obra de Deus e são abençoados. São abençoados financeiramente, são abençoados em várias áreas, irmãos, porque eles abençoam o Israel, abençoam a obra de Deus, abençoam a igreja de Cristo. E nós vemos isso acontecer, irmãos. Você vai analisar e você vai conhecer pessoas, que quem sabe mais cedo ou mais tarde, quem sabe lá no leito de morte, quem sabe vão entregar a vida verdadeiramente para Jesus. Então hoje, irmão, nós podemos dizer que nós podemos tomar a bênção, tomar posse dessa bênção. Essa bênção que veio sobre Jacó, está sobre nós hoje como igreja. E para nós concluir aqui, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações desse texto ao qual a gente leu. Nós devemos, irmãos, confiar inteiramente no agir de Deus. É difícil? Irmãos, é difícil. É difícil, porque eu sou humano igual vocês, igual todos os irmãos. Sou pastor. Deus separou eu para pregar, para falar da palavra de Deus, instruir os irmãos. Mas, irmãos, eu também tenho dificuldades. E às vezes a nossa dificuldade é não dar um jeito. Não tentar ajudar a Deus de alguma forma. Tentar dar um jeito. Não que nós devemos se acomodar e falar assim, não, agora vamos esperar vir tudo do céu. Só chuva, né? Chuva vem. Sol também vem. A bênção de Deus vem. Mas nós devemos fazer a nossa parte, irmãos. Mas muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, sem esperar na vontade de Deus. Então nós devemos confiar mais no agir de Deus, de acordo com a vontade dEle. Então nessa mensagem de hoje, irmão, nós vimos hoje muitos enganos. A gente não leu tudo, eu não quis me apegar e fazer uma exposição verso a verso, que era 30 versículos, nós ia ficar aqui 2 horas, mais ou menos. Eu ia ficar expondo, a gente ia analisando versículo a versículo, ia demorar bastante. Então, mas leia com mais tempo em casa. E você vai ver o que você vai retirar disso tudo aqui. Muito engano, irmãos. Muito engano. Isaac tentando enganar Deus. Jacó e sua mãe tentando enganar o pai. Enganam o pai. Nós vemos aqui então, irmãos, um enganando o outro. Vimos Rebeca aqui induzindo seu filho a mentir. Ficamos aqui então chocados, quem sabe, quando Esaú trocou, no texto anterior, a sua primogenitura por um prato de lentilha. E o que dizer, né, irmãos, de Jacó que mentiu e enganou seu pai? E botou o nome de Deus no negócio ainda. Disse, não, foi Deus que enviou a caça para mim, pai, foi rapidinho. A caça era os cabritos que estavam lá no curral preso. Agora eu me admiro Isaac, né, meus irmãos? O paladar dele acho que não estava muito bom não, né? Acho que ele só comia para encher a barriga mesmo, porque se o cara gostava de uma caça, eu não entendo muito de caça, meus irmãos, mas dá para diferenciar, eu acho, a caça de um cabrito, né? Dava para diferenciar a carne, pelo menos, o gosto, o sabor. Mas ele não diferenciou, ele só queria encher a barriga naquele momento e deu. Então, irmãos, olhando para tudo isso, irmãos, todo esse engano, todo esse texto ao qual a gente leu essa noite, olhando então para tudo isso que nós vemos, então, irmãos, é que ninguém é digno de ser chamado filho de Deus. Esaú vendeu. E nós olhamos para Esaú e falamos, não, está certo, Deus não tem que abençoar esse cara não, ele vendeu por um prato de lentilha. Agora nós olhamos para o texto, olhamos para Jacó, vamos dizer, esse cara também não merece. Esse cara mentiu, esse cara enganou o pai.
Esse cara enganou o irmão. Por que abençoar Jacó? E o que nós vemos então, irmãos, olhando para tudo isso, olhando para esse enredo todo, para esse texto todo, nós conseguimos ver, irmãos, que não há um digno de ser chamado filho de Deus. Todos aqui pecaram, ninguém merece. Não há mérito para nenhum dos dois irmãos. Então por que Deus escolheu Jacó? Por que será, irmãos, que Deus escolheu Jacó? Será que nós teríamos uma resposta? E é o que muitos tentam hoje, buscar uma resposta e explicar, advogar em favor dos nossos pais na fé. Abraão, Isaac, Jacó. Advogar dizer, não, eles erraram, mas eles erraram porque eles estavam ajudando Deus, ele mentiu porque ele não pode ter uma explicação dos fins justificar os meios. Eles mentiram porque a inclinação é para o pecado, e mentiram porque enganaram, porque se interessaram, e foi isso que aconteceu. Eles são responsáveis pelo que aconteceu, irmãos. De uma forma que cumpriu a vontade de Deus, e Deus não se contaminou de forma alguma. Deus continua sendo santo. Mas aconteceu. Agora então, por que Jacó, então, Deus escolheu Jacó? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus deixou gravado na história, para que ninguém se glorie. Ninguém. Irmãos, o judeu não pode bater no peito e falar assim, nós somos melhores. Nós somos bons, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Nós somos Israel, nós somos... Não. Que basta olhar no retrovisor da história. Basta olhar para essa história, irmãos, e ver que nenhum era digno. Eles não podem olhar de forma alguma para o pessoal que está lá do lado, que é os árabes, os descendentes agora de Esaú, os descendentes de Ismael, e falar assim, não, vocês não merecem mesmo, o que vocês mereciam era fogo. Era a ira de Deus, que nós somos bons. Não, porque quando eles olham no retrovisor da história, o que a história diz? Ninguém é digno. Eu vendi a minha primogenitura, mas tu mentiu para o pai, tu enganou nosso pai. Esaú poderia dizer para Jacó. Então, irmãos, aqui a história fica gravada para que ninguém entenda que é digno de ser escolhido. Ou seja, irmãos, Deus poderia ter escolhido outro povo. Será que não tinha um povinho melhor naquela época, não? Quem sabe tinha um povo melhor para Deus escolher. Mas Deus deixou claro para eles, irmãos, que eles não eram merecedores. Assim também como Ele deixa claro para nós. Ele deixou claro para eles que eles não são melhores que eu e você. E quando Jesus veio, quando Paulo veio pregando o Evangelho, quando Pedro veio pregando o Evangelho, quando o Evangelho alcançou, irmãos, a nós, Pedro primeiramente achou ruim, disse para Paulo, não, Jesus morreu só por nós, os judeus. Paulo disse não veio só para nós não, Ele veio para outros povos, Ele veio para os povos gentios também. Então esse texto, irmãos, deixa claro como essa luz que nos ilumina, irmãos, essa noite, que ninguém merecia ser salvo, que ninguém merecia ser chamado filho de Deus, nem eles, nem nós. Isso iguala todo mundo, iguala todos, passa uma régua e mostra, irmãos, que é o sangue de Jesus que nos purifica, que a salvação não vem por obras, que eles não são melhores que nós, e nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Por isso que quando nós olhamos alguém perdido, nós devemos ter o mesmo amor que Cristo teve por nós, olhar para essa pessoa não com um olhar de julgamento, e falar assim, não, isso aí tem que merece mesmo, também o que ele fez. Nós também não merecíamos, irmãos. Por isso que a bênção é apesar de nós, apesar de quem nós somos. Deus nos abençoou, Deus nos chamou, Deus nos separou. Então, irmãos, a salvação do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no passado ou hoje, sempre foi de uma simples forma, pela graça. Ninguém era digno, ninguém é digno, não há um sequer. O povo do Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Desde o princípio, no meio, até hoje, os profetas erraram. Davi era segundo o coração de Deus, errou. Os profetas, os nossos pais na fé, todos falharam.
Todos erraram, para mostrar que não há nenhum digno, que não havia nenhum digno, que Jesus nos alcançou por maravilhosa graça, por pura graça, irmãos. Nunca foi por mérito, sempre foi pela graça. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, sempre foi pela graça, e sempre será pela graça. Não tem outra forma de ser salvo, a não ser pela graça. Para nós concluir, irmãos, a escolha de Deus sempre foi pela graça, irmãos. Por isso Deus escolheu eu e você, e não porque nós somos bons, pela graça. Por isso que o nosso coração se inclinar e dizer, não, eu sou bom, por isso que Deus me chamou, eu sou melhor do que fulano, melhor que o ciclano, melhor que aquele, melhor que aquela, melhor que eles. A gente olhar para nós mesmos, olhar para a história e ver que ninguém era digno, que ninguém é digno de ser chamado filho de Deus. Somos chamados por pura graça, irmãos, somente pela graça. E ainda, irmãos, que você queira que Deus escolha alguém, ou liberte alguém, chame alguém, ainda que seja sangue do nosso sangue. Não adianta, irmãos, nós pegar e fazer como Isaac fez. Dá um jeito. Não vai adiantar eu e você chamar, ainda que seja sangue do nosso sangue, botar a mão na cabeça e falar, eu declaro a bênção sobre a tua vida. Vai ser uma bênção agora. Não, eu determino a salvação sobre a sua vida. Eu determino a bênção, não que você não deva orar pelo teu filho, irmão. Não que você não deva orar por alguém da tua família, você deve. Mas não vai adiantar nós declarar, se Deus não fizer a obra. Se nós não pedir que o Espírito Santo transforme esse coração. Que o Espírito Santo acrescente a fé nesse coração. E uma fé verdadeira. Uma fé pura em Cristo Jesus. Então não vai adiantar, irmãos, a única eficácia e poderosa atitude que nós podemos tomar é orar. É a oração. Ore e peça ao Senhor, peça a Ele. Senhor Deus, como a tua graça me alcançou, apesar de mim, alcança fulano também. A tua graça me alcançou, se transformou eu. Basta nós olhar para a história, irmãos. Basta olhar para que nós éramos também como Jacó. Quem sabe não era como Jacó, mas era como Esaú. Basta nós fazer uma própria análise de nós mesmos, irmãos. Nós vamos ver como Deus mudou e transformou nossa vida. Ele é capaz de transformar a vida de qualquer um. Basta nós orar agora para que Deus alcance essas pessoas. Alcance como Ele alcançou Jacó, apesar de Jacó. Apesar dele ser enganador, é o que Esaú vai falar mais para frente. E se cumpriu então o que o nome dele diz. Jacó, o enganador. Enganou meu pai, enganou a mim. Então, irmãos, que Deus abençoe a nossa vida. E que nós possamos assim abençoar a vida de outras pessoas também. E que nós possamos orar para que Deus venha alcançar as pessoas apesar de nós. Apesar de nós. E apesar das pessoas também. Porque Ele pode fazer a obra. Nós não conseguimos dar um jeitinho, fazer uma fórmula. E entendendo, irmãos, que Deus não vai salvar por causa de mérito. Que Ele não alcança por causa que a pessoa é boa, ou é ruim, ou é má. Pode alcançar qualquer um. E o que eu mais tenho visto é que dentro dessa guerra, esse tempo de guerra agora, muitas pessoas têm entregado a vida para Jesus. Porque ainda há pessoas lá no meio daquela guerra que pregam o Evangelho, que falam de Jesus Cristo. E que Deus levante mais pessoas assim. E que nós não venhamos passar por essa guerra. Nós passamos por uma guerra espiritual, sim, que nós não vemos. Mas que nós não venhamos passar por esse momento, para aí nós começar a anunciar o Evangelho. Aí nós começar a anunciar a boa nova. As pessoas dizer, olha, Jesus salva, independente de quem você é. É amor, é graça. E a pessoa fala, não, mas eu estou fumando. Fala, pode vir fumando, não tem problema. Jesus vai transformar. Eu não era perfeito, e ainda não sou. Estou sendo aperfeiçoado. É porque a gente olha as atitudes dos outros e não olha muitas vezes para as nossas. Então, que nós sejamos gratos, irmãos, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor tem derramado neste ano por nós, por nossas vidas. Entender que Deus não salva por mérito, mas sim por soberana graça. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você essa noite. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Deus, te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai, maravilhoso conosco, Pai.
ainda com nossas falhas, Pai, nossas limitações, nossos interesses muitas vezes que são colocados, Senhor Deus, como tamanha importância acima, Senhor Deus, das coisas do Teu reino, Pai. Pai, que nós possamos, ao decorrer desse próximo ano, ao decorrer desses próximos dias, Pai, olhar, Senhor Deus, com um olhar de gratidão, a cada dia, Senhor Deus, a cada amanhecer, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, importa, Senhor Deus, não importa o que acontecer, o que vem acontecer, Pai, que nós possamos olhar, Senhor Deus, para a Sua maravilhosa graça, como o Senhor nos alcançou, Senhor Deus, como o Senhor transformou nossas vidas e tem transformado a cada dia mais, Pai. Apesar de nós, a Tua bênção tem se derramado sobre nós, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, tomar posse dessa bênção, Senhor Deus, a qual o Senhor derramou sobre Jacó, a qual o Senhor derramou sobre Israel. Sabemos que nós como igreja hoje, Senhor Deus, somos o Teu Israel, o Teu povo escolhido, Senhor Deus, o povo eleito, o povo chamado para viver novidade de vida nessa terra, para anunciar o Teu Evangelho, que nós possamos viver de tal forma, Pai, como Seus filhos que somos, Pai, sendo gratos a Ti, Pai, em todos os momentos, Pai. Assim, Deus, eu te peço, Pai, abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, Pai, e se há alguém que está nos vendo através da transmissão, Senhor Deus, ou que ainda vai ver algum dia, Pai, que eles possam ter o seu coração contrito e quebrantado, e que o Teu Espírito Santo possa fazer, Senhor Deus, a mesma obra que fez e ainda está fazendo em nossas vidas, Pai, para que eles sejam alcançados também por essa maravilhosa graça, esse maravilhoso presente que é estar na Tua presença, Senhor, que não há palavras para expressar quão grandes são as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Assim, Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.